E chegamos então, Rui, a última notícia da pauta, né, que me chegou, como eu acordei muito cedo para preparar a live, depois que eu fiz, tomei meu café, eu dormi, só acordei 12 e pouca da manhã, né? Aí eu vi essa notícia que mandaram para mim, eu coloquei, né? Que uma nota que saiu, quem me enviou, eu nem me recordo quem foi, mas está aí, embaixo da nota tem o reconhecimento, né, da pessoa que me enviou, agora eu não me recordo. Mas, enfim, no dia 27 de junho, o portal Poder Aéreo divulgou que as empresas do consórcio liderado pelo CENIC, consórcio, você lê aí, leiam grupo, tá? Eu botei consórcio, mas é grupo, liderado pela CENIC, responsável pelo desenvolvimento do foguete brasileiro lançador, realizarão uma revisão do projeto nos próximos dias 27 e 28, ou seja, hoje eles fizeram uma reunião, né, fazendo a revisão, e vão se reunir ainda amanhã. De acordo com a nota do portal, a primeira fase da construção do veículo MLBR, como está sendo chamado, né, o deles, será concluída com a realização da Preliminary Design Review, PDR, em São José dos Campos, São Paulo. Ainda segundo essa notícia, esse projeto é financiado pelo FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, MCTI, em colaboração com a Agência Espacial de Brinquedo, a AEB. Ô Rui, dessas empresas aí eu só conheço a CENIC e a Concert Technology. Eu também, Duda. As outras não sei, nunca não sei quem são, tá? E também. Eu achei muito estranho essa característica do motor, do foguete aí, certo? Eu achei bastante estranho, mas você disse que ia fazer um estudo, né? Eu fiz. Hoje meu almoço, hoje eu não almocei, só vim comer, tanto que eu tô aqui, vocês devem estar vendo que eu tô mastigando alguma coisinha, é que aqui no Nordeste, São João, tem um amendoinzinho, aí eu tô comendo aqui de vez em quando, botando um amendoinzinho, um salzinho na boca para não ter uma ziquezira aqui, porque todo o tempo de chegar em casa, né, vai ficar bonito, não fica bonito, né, Duda, o apresentador passando, né? Não fica. Então, de vez em quando eu dou uma embaixada aqui, jogo um amendoinzinho na boca e vou aqui para poder ganhar uma energiazinha. E como eu falei com o Duda no início do programa, meu almoço hoje, quando eu vi essa notícia, meu almoço hoje foi mexer em cálculos aí, né? Já falei aqui, para poder ver se esses números aqui fazem sentido, certo? Eu achei meio esquisito. Bem, aí eu tive que supor algumas coisas. Por exemplo, ele diz que em órbita baixa até 30 quilos em órbita baixa, certo? Essa parte de medidas de diâmetro aqui, altura, eu não mexi com isso porque não fui ver questão de... eu fiz o motor, a CENIC provavelmente está falando do uso de um motor do projeto do IAE, né, que deve ser o S-43. Né? Deve ser o motor S-43, que tem 1 metro. Né? A altura... Nós já tínhamos cantado essa pedra aqui, que a gente repercutiu quando o Caiafa fez aquela entrevista com o Ralph Correa. A gente tem aqui isso repercutido da CENIC, não foi ele que deu a entrevista para o Caiafa? Foi. E ele falou que a CENIC está desenvolvendo bobinamento de motores com fibra de carbono. O motor S-43 original, a estrutura, né, a carenagem do motor, a estrutura do motor é em aço. É aquele aço 8M, alguma coisa assim. Isso, não é nem alumínio. É aço, muito pesado, certo?
eu não entrei nessas questões estruturais e tal. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei a massa e essa capacidade aqui de carga, considerei aqui órbita baixa da Terra, um voo para uma órbita equatorial. E estimei a altitude 300 quilômetros. Já seria algo fantástico, certo? 30 quilos a 300 quilômetros. Considerando a massa de decolagem, 9,9 toneladas, eu estimei o dry mass do foguete, a massa sem combustível. É um foguete sólido, certo? A princípio, os 3 estágios são sólidos. E eu estimei o dry mass pegando veículos. Eu fiz um estudo rápido na internet, saí pegando veículos lançadores sólidos, porque o dry mass de um veículo lançador sólido é diferente de um dry mass de um veículo lançador líquido. Certo? Não tem como fazer igual. Então, se eu fosse pegar dry mass de veículo líquido, eu estaria distorcendo a minha amostragem. Então, eu peguei 14 projetos de veículos, certo? Orbitais, lançadores, com motores sólidos. E peguei o peso, a massa total do veículo e o dry mass dele. E calculei o percentual médio de dry mass para veículos de combustível sólido. E depois de calcular a média, eu tirei os máximos e os mínimos, achei a mediana. A média deu 15%, a mediana deu 10% de dry mass. Eu aí peguei um valor intermediário, peguei 14% de dry mass. Até mesmo que a maioria desses veículos sólidos, que eu encontrei esses dados, são veículos antigos que não usavam fibra de carbono, que torna mais leve. Então, peguei algo intermediário. A partir da massa total do veículo e do dry mass, e considerando a velocidade de escape, uma velocidade padrão, né, de escape, eu calculei para uma órbita equatorial, considerando o impulso da Terra, que dá 425 metros por segundo, né? Eu calculei o ΔV é algo em torno de 7,8 quilômetros por segundo, diminuindo o impulso da Terra para poder calcular quanto é que seria a carga útil. Nos meus cálculos deu mais do que 30. Deu algo em torno de 39 a 40 a carga útil. Lógico, gente, não estou considerando atrito, resistências, estou considerando que ele faça a órbita perfeita, a curva gravitacional correta, corrigida perfeitamente. Então, tem um monte de outros componentes que eu considerei o caso ótimo. Seria algo em torno de 39, certo, quilos para a órbita, de payload para órbitas equatoriais. Inclinação zero, certo? Lançando, lógico, de oeste para leste, para aproveitar o impulso da Terra. Porque se lançar no sentido contrário, aí muda tudo, né? Diminui isso daí. E depois calculei para órbitas polares, certo? E aí deu em torno de 25 a 27 quilos. Então, como a CNIC está colocando um caso, eu creio que esse valor 30 seja o pior caso, o resultado, ou um intermediário, certo? Já considerando outras coisas que eles têm todas as informações na mão e eu não tenho, eu estimei, considerando alguns parâmetros, eu considero que esse veículo, se for nessas condições que eles apresentaram aqui, e considerando as estimativas que eu tomei, uma órbita circular de 300 quilômetros, uma equatorial, esse número 30 quilos está correto, até porque minha estimativa deu mais. E para a órbita polar,
deu 25, mas eu vou considerar que como a CENIC está pegando um valor conservador, mas seria algo em torno de 20 quilos, polar. Algo em torno de 20 quilos polar, você já consegue mandar um CubeSat 6 a 8U, que seria equivalente ao quê, Duda? O Itasat. Sim. Certo? E digo para vocês, é muita coisa. Já dá para fazer muita coisa com cargas de 20 quilos. Eu critiquei muito o edital, porque o edital do VLPP, que agora a CENIC batizou o seu VLPP de ML, Microlançador BR Brasil, é o nome que ela dá comercial, é dela, certo? Mas isso vem do edital do VLPP. O VLPP colocou como requisito mínimo 5 quilos em equatorial, não foi isso, Dan? Foi. E quando eu vi o requisito mínimo 5 quilos em órbita equatorial, eu surtei. Não que com 5 quilos não dê para fazer nada. 5 quilos é um CubeSat 3U. Certo? Que já dá para fazer muita coisa com CubeSat 3U. Tá? Só que quando você bota isso para órbitas polares, lembrando que sensoriamento remoto e muitas missões de observação da Terra, órbitas polares têm cobertura global. Enquanto órbitas equatoriais só pega a região do Equador e proximidades, dependendo da capacidade de look-aside que o satélite tem, a capacidade de manobra dele, de controle. Certo? E não é à toa que mais de 70% dos satélites, principalmente de observação da Terra, até mais, 80%, estão em órbitas de alta inclinação, acima de 70 graus, 80 graus, ou em órbitas sunsíncronas, que são maiores até do que 90 graus, 92 a 97 graus. Certo? Então, considerando que equatorial vai 30 quilos aí, eu estimei, fazendo o raciocínio de um valor mais conservador, 20 quilos, que já é muita coisa. Com certeza um 6 ou talvez um 8U você consiga colocar numa órbita polar, né? Eu não calculei a heliosíncrona, calculei polar 90 graus. Certo? Mas a missão, se for sunsíncrona, perde um pouquinho mais, porque você já vai ter uma órbita mais para retrógrado, já começa a ser retrógrada, e aí você perde um pouco mais de payload, de capacidade de carga. Aí eu botei 90 graus, porque facilitava meu cálculo, entendeu, Duda? Eu não quis ser preciosista, né? Então, mais ou menos isso. Então, esses números, para mim, a princípio, não estão incorretos. Certo? Tá. Então, assim, já me deixou contente, ou não vou dizer esperançoso, mas me deixou um pouco mais confiante no projeto, pelo menos teoricamente, porque falta muita... Uma coisa é você projetar, outra coisa é você fazer, certo? Da CENIC, tá? Então, me parece algo factível e os números estão razoavelmente batendo, certo? Dadas essas condicionantes que eu coloquei aqui nos cálculos que eu fiz. Tá. Rui, o que eu achei estranho foi o seguinte, foi as medidas. Uhum. Porque, veja bem, o motor de 1 metro, com certeza, eles estão falando do S43. Tá? Que eu já tinha cantado essa pedra aqui. O S50,
tem 11 metros, se eu não me engano, de comprimento. E o diâmetro é maior. E o diâmetro, se eu não me engano, é 2 metros, ou é 1,5 metro, alguma coisa assim. Eu acho que é 1,5 metro, né? 1,5 metro, né? Muito bem. Se for o S-43, que eu acredito tenha 7 metros de comprimento, né? Um só não ia resolver, teria que ser um em cima do outro. Só aí já iria para 14 metros. Né? E tem mais. Massa de decolagem de 9,9 toneladas é muito mais do que isso. Ou eles fizeram um motor. É claro, você tem aquela questão, né, de você fazer um motor mais leve, né? Porque isso, Duda, que é o que eu falei na entrevista. Quando o Ralph ele deu aquela dica dizendo: nós estamos com acesso no IAE a projetos que já são conhecidos e consolidados de foguetes sólidos. Por quê? E ele foi coerente. O que eu gostei da entrevista do Ralph foi a coerência do raciocínio que ele apresentou na entrevista e que eu elogiei bastante, né? E esses números de hoje me fazem ainda acreditar nessa proposta da CENIC, baseado nessa coerência lógica, na sensatez que ele falou. Nós estamos tendo acesso e cooperação no IAE a projetos de foguetes motores sólidos que nós vamos refazer bobinando em carbono, onde o nosso motor revestido de fibra de carbono vai ter as mesmas dimensões, os mesmos encaixes, tudo conforme o motor original, que era em aço. E isso, Duda, você ganha muito. Muito bem. Na economia de massa do veículo. Muito eu estou pesquisando aqui o S-43. Mas muito bem, mas veja bem, como eu disse, mesmo que ele ganhe em peso, né, diminua o peso, seria 14 metros, se for o S-43. Se for o S-50, que já está sendo feito em fibra de carbono, né, se eu não estiver enganado, né, ele já nasce mais leve, né? Aí, para ser cumprida essa altura de 12 metros, só restaria 1 metro, que é muito pouco, né? Que é muito pouco. Duda, a gente não tem noção. Pelo desenho que está aqui, ilustrativo, né? O que eu estou enxergando aqui daqui para baixo é um S-43 rebobinado em carbono, certo? Daqui para baixo. Sim. Né? Esse segundo estágio pode ser um S-44. Um S-44 que teria que ser também em carbono. Em carbono, certo? Que é um motor que se assemelha muito. O S-44 ele é mais, né? Ele é mais estreito, né? Ele tem um diâmetro menor do que o S-43, salvo engano. Certo. Mas certo? Tem um porém aí, Rui. Tem um porém. Teria que ter um terceiro estágio. Que é este aqui. Que eu acho que isso aqui pode ser um estágio líquido. Só se for. Porque esses dois aqui não alcançam a velocidade de escape. Eles dois juntos só não alcançam. Duda, não alcançam pelo seguinte: se eles fossem em aço. Em carbono, você não sabe quanto perdeu. Deixa eu ver aqui o S-43, eu pesquisei aqui agora. Ele não tem dizendo qual é a massa do S-43. Eu não encontrei aqui. Quando você estava falando, eu estava procurando, mas eu não achei. Eu não achei nada sobre isso.
né? Quanto pesa um S-43, qual é a massa deles? Eu não... Mas eu acho que é 7.000 quilos cada um. Isso. Carregado, né, gente? Quando a gente fala, é carregado. Carregado. Motor carregado. Né? Quando você bota aí fibra de carbono, digamos que na pior hipótese você economize aí 20%. Olha, Rui, tenho aqui. Peraí, vá falando aí que eu vou abrir aqui para ver o que é. Digamos que com fibra de carbono você economize 20% de massa. E iria para 6 toneladas, Duda. 5 toneladas para entre 5 toneladas e meia a 6 toneladas. Rui, olha, aqui está dizendo, Rui, que não é o S-43, mas está falando que o S-40TM tem 4.500 quilos. O S-44 tem 810 quilos. Mas o S-40, ele não tem 1 metro de diâmetro. E não tem. O S-44 tem 800 quilos, 810 quilos. E tem quanto de diâmetro o S-44? É baseado no estágio superior do VLS e foi desenvolvido o VS-40, de 2 estágios, composto por um primeiro estágio com motor S-40TM de 4.200 kg e por um segundo estágio com motor S-44M de 810 kg, ambos com motores de combustível sólido com quase 10 metros de altura. Olha aí, o VS-40 chega a quase 10 metros de altura, para alcançar cargas úteis de até 500 kg a uma altitude de 650 km. Projeto o S-40. E o S-43 tem quanto de altura? Achei aqui. Eu acho que achei aqui. O VS-43 seria um foguete de sondagem de combustível sólido, vamos ver se diz. Lugar para... Não fala sobre peso, não fala. Nem altura, né? Mas a gente acha aí depois e fala com a galera. Bem, pessoal, na minha opinião, é um S-43 por causa do diâmetro, certo? Não é um S-40. Não pode ser. Se é 1 metro, não pode ser. Não pode ser um S-50. E não é um VS-50, não é um S-50. Pronto. Até mesmo porque o S-50, com esse imbróglio todo da Vibraz, não interessa. Ele foi cedido para a Vibraz. A Vibraz, e o Ralf Corrêa falou, nós não queremos nos envolver nas coisas da Vibraz. Ele foi claro na entrevista. Então, ele jamais iria por solicitar da Vibraz para poder... Não iria. Eles estão procurando uma solução independente de a Vibraz. Certo? Agora, precisa saber se esses recursos já foram liberados, viu, gente? Porque se não foram liberados, não vão ser liberados. Não foram liberados, Duda. Os recursos já foram liberados? Já foram liberados. Então é bom que eles terminem com esses recursos. Não fiquem criando, né, pedindo mais dinheiro, porque não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Isso, quem está dizendo é eu aqui. Não inclusive vai estar. Porque o INPE já botou o ovo da serpente aí para nascer, né? Inventando esse satélite meteorológico de 5 bilhões. Exato. Não tem dinheiro. E o próprio presidente, o chefe desse governo, já disse já deixou bem claro que ele não é muito favorável ao programa espacial. Então, Duda, vamos fazer uma pesquisazinha sobre os motores. Hoje eu não tive condições de fazer, eu só peguei essas especificações e fiz aí minha maracutaia aí numérica para poder tentar chegar num número que, inclusive, os números que eu achei são superiores, mas, lógico, eu não considerei questões outras no voo, certo? Que diminuem o desempenho, tá? Então... assim. Agora, a CENIC tem se a CENIC já está com os recursos, né, e elas realmente, né, se empenhar para fazer esse veículo lançador, ela vai ser o trabalho dela vai ser facilitado porque ela vai ter acesso ao IAE, isso não tenha dúvida disso. E ao maquinário do IAE. Ao maquinário do IAE. E as informações técnicas que o IAE tem armazenadas lá, né?
Exatamente. Né? Todas aquelas informações de curva de desempenho do motor, né? Tudo isso, gente, que não... Isso você, se você não chegar em outro país e quiser... Não quero nem comprar o seu motor, quero que você me passe as especificações. E partindo de um motor que já foi testado em voo. Isso. Né? Que já é conhecido. Se eles conseguirem fazer esse envelopamento em fibra de carbono, mantendo as características técnicas, né, a resistência do material e conseguindo reproduzir o propelente e fazer a carga corretamente, eu vou tirar meu chapéu. Viu? Essa é a dificuldade, por exemplo, da AKE, que vai ter que partir do zero. Né? Mas, enfim. Mas a AKE tem uma carta na manga que chama-se Oswaldo Loreda. Sim, sem dúvida. E sua família, sua proposta da família Montenegro, né? MK1, MK2 MK3. Isso, né? Isso. O Oswaldo já tem isso rascunhado, ó. Agora, realmente, vai sair do zero. Porque, até então, o Oswaldo só tinha isso eles vão ter que desenvolver tudo, e testado em simulação, né? Mas não tinha construído ainda nada. E a CENIC sai, por isso que ela está até saindo na frente da outra. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Ela sai na frente, né? Ela vai ter o caminho dela facilitado. O pessoal da CAE vai ter que construir tudo, banco de provas, tudo que vocês... Eu acredito que eles vão usar o banco de provas, Duda, lá do Coronel Abner, da UCA. Tomara que eles consigam. Que, inclusive, já testou esses motores, né? Sim. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!